Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Mas nesse vídeo, nós vamos falar sobre a nova Champions League, gente. É isso aí, um novo modelo de Champions League, ao invés de 32 times, 36, um aumento na premiação aí muito significativo, principalmente para quem for campeão, uma mudança na quantidade de jogos da primeira fase, playoff no meio, eliminações por classificação. Então, assim, várias mudanças nessa Champions League e eu vou explicar aqui, tintim por tintim para vocês, e teremos aí jogos da morte em vez de grupos da morte, tá? Como diz lá o Amostradinho, a coisa vai ficar feia, né? Então, gente, antes de eu começar a falar quem são os times, né? Quais são os times, como funciona o regulamento, eu peço para você, já deixe seu like maroto aí no canal, né? Se inscreva, isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, ficou assim, gente. Em vez de 6 jogos, nós teremos 8 jogos na primeira fase cada time. Mas eu vou te explicar isso lá mais para frente. Nesse momento, eu vou trazer os 36 times para vocês, que foram separados em 4 potes de 9 times. Os 36 times são Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Juventus, Shakhtar, PSV, Zvezda, Mônaco, Girona, Manchester City, Inter, Leverkusen, Benfica, Atlético, Dinamo, Young Boys, Sparta Praga, Stuttgart, Bayern Munique, Liverpool, Milan, Arsenal, Feyenoord, Salzburg, Celtic, Aston Villa, Sturgras, Paris Saint-Germain, Dortmund, Atalanta, Clube Brugge, Sporting, Lille, Bratislava, Bolonha e Brest. Esses os 36 times que vão participar da Champions League 2024-2025. E como eu disse, para fazer o sorteio, tivemos ali, né, que separar 4 potes com 9 times, tá? E como funcionaria esse sorteio? Não foi um sorteio usado só com bolinhas, gente. Tiveram as tradicionais bolinhas, com os 36 times colocados todos juntos ali para um sorteio. Mas foi necessário a execução de um software para poder organizar os jogos, tá, gente? Porque nesse sorteio tirava-se o time e aí o software determinava os 8 clubes que participariam dos jogos contra aquele time, tá, gente? Seriam 2 times de cada pote. Você tiraria ali o time do pote 1, por exemplo, o Real Madrid, e aí você teria 8 times pela escolha do software. Ah, De Lazari, mas como foram separados esses potes? Os potes foram separados conforme o ranking da UEFA, tá? Então, no pote 1 ficaram Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Dortmund, Leipzig e Barcelona. No pote 2 ficaram Leverkusen, Benfica, Atlético, Arsenal, Atalanta, Clube Brugge, Juventus, Shakhtar e Milan. No pote 3, o Feyenoord, Salzburg, Sporting, Lille, PSV, Zvezda, o Dinamo, Young Boys e o Celtic. E no pote 4, Bratislava, Bolonha, Mônaco, Girona, Sparta Praga, Stuttgart, Aston Villa, Sturm Graz e o Brest. Então os potes ficaram separados dessa maneira e aí sorteava um time e o software completava com 8 times para organizar os jogos, com jogos em casa e fora, tá bom? Bem desse modinho que vocês estão vendo aí, o time sorteado, mais 8 times, 2 de cada pote. A gente tem um exemplo aí do Real Madrid, que enfrentará o Dortmund em casa e o Liverpool fora. Depois o Milan em casa e o Atalanta fora. O Salzburg em casa e o Lille fora. O Stuttgart em casa e o Brest fora. Então, espero que vocês tenham compreendido aí a sistemática do sorteio aí, como foi realizado, tá bom? Agora, em relação à temporada 2024-2025, nós teremos mais jogos, como eu disse. Serão 8 jogos de cada time na primeira fase.
totalizando 128 jogos na primeira fase. Na temporada 23-24, gente, eram 6 jogos para cada time, com 96 jogos no total. Então, a UEFA, de certa maneira, ampliou o número de jogos, que pode se ampliar ainda para outros times numa outra fase chamada playoff, que a gente já vai chegar lá, tá? Eu, por enquanto, que vou mostrar para vocês como ficaram os jogos no sorteio, tá, gente? Então, assim, os 8 jogos por time, em casa e fora, mas eu vou mostrar para vocês, não vou falar todos os jogos, eu vou pôr a telinha aqui por 5 segundos de cada time. Aí, se você tiver curiosidade daquele time que você tem mais simpatia, você vai lá, dá um pause no vídeo, procura aí do lado esquerdo da coluna dos times do pote 1, né? Na segunda, os times do pote 2 que enfrenta. Na terceira, o pote 3 e o pote 4. A linha na horizontal são os times cujos quais o primeiro time que está aí na fileira vai enfrentar. Bem facinho, bem didático. Eu tenho certeza que o amigo do canal, que é muito inteligente, vai compreender aí, vai dar aquela pausa no vídeo e ver quem o seu time de coração vai enfrentar, não é verdade? E aí, gente, aconteceram esses 8 jogos de cada time. Como é que vai definir a classificação, De Lazari? Se não tem grupos, será, gente, uma espécie de pontos corridos. É isso daí. 8 jogos podem dar até 24 pontos. E aí você tem os critérios ali de vitória, de saldo de gols feitos, que vai determinar um desempate. Feito isso, todos os times com 8 jogos, você vai ter uma relação com a classificação, dizendo ali quem fica do primeiro ao 36º lugar. Sendo que do primeiro ao 8º, como está aí na sua telinha, eles passam direto às oitavas de final, tá, gente? E aí, na parte da telinha em amarelo, que vocês estão vendo aí, a classificação do 9º ao 24º colocado. Por quê? Porque esses times aqui, do 9º ao 24º colocado, vão fazer um mata-mata de playoff, tá, gente? Haverá um sorteio, eu vou chegar lá na tela de sorteio para falar quando vai acontecer, e eles vão se enfrentar no mata-mata, nas datas ali que a UEFA determinou, que a gente vai chegar lá também, para daqui saírem os 8 que vão ali para a fileirinha verde, tá, gente? Onde estão os 8 times classificados. Então, gente, significa dizer que nós teremos times que farão 10 jogos antes das oitavas de final e alguns 8 jogos. Do 25º ao 36º lugar, os times serão eliminados da competição. Então, é uma espécie aí de segunda chance para aqueles ali que ficarem entre 9º e 24º. Ao invés de colocar 16 direto, a UEFA cria uma nova sistemática aí. E para isso, ela meteu a mão no bolso e ampliou aí os pagamentos com premiação e participação, para que todos aceitassem, né? Por quê? Porque ninguém quer mais 4 datas a mais no seu calendário lá na Europa. Eles reclamam bastante disso. Mas a UEFA não quis nem saber, né? O poder do dinheiro mandou goela abaixo da galera aí dos times. O calendário seria assim, ó. A fase de liga, que é essa fase dos jogos, os 8 jogos, do dia 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025, para fazer aqueles 8 jogos. Aí, já no dia 31 de janeiro do ano de 2025, o sorteio do mata-mata dos playoffs, tá, gente? E aí, esses playoffs acontecem entre os dias 11 e 19 de fevereiro de 2025. Já no dia 21 de fevereiro de 2025, você tem o sorteio do mata-mata das oitavas de final, tá, gente? E aí, as oitavas de final acontecem no dia 4 a 12 de março de 2025, as quartas de final do dia 8 a 16 de abril de 2025, as semifinais no dia 29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio de 2025, e a grande final em jogo único no estádio do Bayern de Munique, tá? Lá no Allianz. Então,
no Estádio do Bar, na Alemanha, será a grande final de 2025. Lembrando que a partir das oitavas de final, gente, volta a ser como era a Champions League, tá? Mata-mata e passa de fase. E claro que já ali no sorteio não tem esse negócio de time do mesmo país. Caiu, um abraço. Só não joga com time do mesmo país na primeira fase, tá, gente? Por isso o software, porque ele foi separando. Por exemplo, quando teve o Real Madrid, ele não poderia enfrentar o Barcelona nem o Atlético. Então o software fez essa distribuição para que fique bem claro para vocês aí como é que funcionou essa situação. E para que pudesse ampliar esses jogos, e eu disse que aumentou a premiação, a UEFA este ano vai dar 3,3 bilhões de euros em premiação, gente, para esses 36 clubes que vocês viram aí. E a premiação pro campeão pode chegar a 200 milhões de euros, tá, gente? Mais de 1 bilhão de reais. É muita grana, não é? Eu acho, né? E aí, aqui a gente fez uma brincadeirinha para fechar o vídeo, que é a origem da capa aí, né? Do Amostradinho, onde a gente põe os jogos do Paris Saint-Germain, né? Que vai enfrentar nada mais, nada menos do que nos seus 4 primeiros jogos, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Atlético, o Arsenal, e depois tem o PSV, o Salzburg, o Girona e o Stuttgart, né? O Amostradinho diria: vamos logo fazer a sua passagem. Era uma vez um PSG. Tá difícil para o PSG ganhar esses 200 milhões de euros aí, né? Fica a dica aí, Amostradinho. Faz um vídeo sobre a Champions League, meu amigo. Um grande abraço aí. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, não esqueça. Deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal. Acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço.